E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E aí, gente, como é que vocês estão? Como é que tem passado? Como é que tá? Quem tá fazendo prova? Pessoal aí, tá tudo bem? Bom, então, meus amores, vamos para mais uma lição? Mas antes da gente começar, o que a gente vai fazer? Vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia, Senhor. Obrigada por mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos guarda, nos protege. O Senhor abençoa as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Senhor. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde o nosso coração, guarde o coração de cada criança, para que cada criança possa, ó Deus, estar, ó Pai, encontrando abrigo e refúgio nos seus braços, ó Deus, e não venha, ó Pai, se sentir com medo, ó Pai, e mesmo se sentir, ó Deus, que elas venham se sentir protegidas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém! Então, gente, bom, na semana passada, na lição passada, né, nós tivemos aí falando sobre um sentimento, porque agora a gente vai ficar falando sobre os nossos sentimentos, né? Esses assuntos aí que a gente tá tendo agora, os nossos sentimentos, né? As nossas emoções. E que a gente começou falando que existem várias emoções, nós sentimos várias emoções, e até durante o nosso dia, nós sentimos várias emoções, na verdade. Às vezes a gente acorda alegre, feliz, aí de tarde já não tá mais, tá triste, porque aconteceu alguma coisa, né? Nós temos várias emoções, e essas emoções são normais. Tudo que a gente sente é normal, porque faz parte da gente, né? Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso organismo. Nós somos criados seres cheios de emoções, né? E na lição passada, nós falamos de uma emoção específica, que foi foi a raiva, né? E aí a gente falou sobre Saul, de como ele lidou com essa raiva quando ele sentiu, né? Porque o negócio não é assim, não é ruim que a gente sinta, né? A gente vai sentir. O ruim é o que a gente vai fazer quando a gente está sentindo, não é verdade? Bom, então nós falamos sobre saúde, sobre as nossas emoções, sobre a raiva, né? E você? Como tem sido? Como você está? Como estão as suas emoções? Como tá aí o seu coraçãozinho? Como que você tá? Como que você tá lidando com todas as emoções que você tá sentindo? É um período, né, difícil que a gente tá vivendo. É complicado, né, esse período. A nossa situação é um pouco complicada, né? A situação que a gente tá vivendo. Mas acho que já conseguimos nos adaptar aí, né? São quase 2 anos, né? E a gente está conseguindo se adaptar a essa situação nova que a gente está vivendo, né? De ficar se protegendo, de não poder sair muito, não poder estar muito em contato com tantas pessoas como a gente gostaria de estar, né? Mas aí a gente está indo e está conseguindo. O importante é que a gente esteja sempre com Deus e que a gente esteja confiando que vai dar tudo certo e que Deus está cuidando de nós, né? Você, suas emoções, né? Como é que tá? Bom, hoje vamos falar de uma emoção específica. Uma emoção, né? Que a gente sente e que não é muito agradável toda vez que a gente sente isso. É o medo. Olha a carinha, né? Esse emoji que eu tentei fazer aqui, um emoji com uma carinha de medo, assim, né? No celular tem uns negocinhos mais legais, né? A tia Jaque não é muito boa nisso, não. Mas aí, ó, olha a expressão de medo, né? Medo. Você, quando você tá com medo, como que você reage?
Você se tranca, fica paralisado, ou você enfrenta o medo, vai lá. Bom, medo, né? Em algum momento da nossa vida, né? Em vários momentos da nossa vida, né? Nós vamos ter situações em que vamos sentir medo. É muito difícil uma pessoa que não tem medo de nada, né? Que não tem medo de nada. O meu marido, eu pensava que ele não tinha medo de nada. Depois eu descobri que ele tem sim alguns medos, né? Porque todo mundo tem algum medo na sua vida, né? O medo a gente falou na lição passada. Lembra que a gente falou na lição passada, quando começou, o ser humano teve medo, primeira vez? Foi quando o homem pecou. Ele pecou e ele sentiu medo, porque ele sabia que ele tinha feito alguma coisa errada. E o que ele fez? Ele se escondeu. Vocês lembram que eu falei isso na lição passada? Sobre Adão? Quando ele sentiu medo, ele se escondeu, né? Mas sentir medo é ruim, né? Quando ele nos impede de fazer alguma coisa. Porque o medo, no total, ele não é ruim. Porque o medo, olha só, se a gente sentir medo, por a gente sentir medo, lembra que eu falei? A gente usa o cinto de segurança. Por a gente sentir o medo, a gente não come certas coisas porque pode ser venenoso. Vocês sabiam que as crianças, a maioria, não comem algumas folhas, né? Couve, brócolis, essas coisas, porque essas são verdes e a maioria dos venenos é verde, né? Lá o matinho lá que é veneno, isso é uma proteção pra gente. Isso já veio da gente. Então a criança fica rejeitando, tal, porque é uma proteção, porque é uma coisa que já veio com a gente, de sentir aquele medo pra gente, né, não comer certas coisas, né? Mas como a nossa mamãe e o nosso papai já sabe que aquele brócolis, aquela couve, né, aquilo, o espinafre, ele não é um veneno, e aí ele vai dar pra gente e vai acostumar o nosso organismo a comer, né, esses legumes, esses vegetais, vai ajudar a gente a comer. Então aí a gente se acostuma, mas pela nossa proteção, né, a gente já vem com esse medo, né, a gente já vem com medo de natureza, já que a gente vem com esse medo, né. A gente tem vários medos, vários medos. Um medo mais comum entre as crianças é o que? O medo do escuro. Medo do escuro. Nossa, mãe, tem muita criança que tem muito medo do escuro. E tem até adulto que tem medo do escuro, que fica dormindo no claro porque tem medo de escuro. Né? Tem gente que tem medo de elevador. A minha mãe tem medo de escada rolante. Vocês acreditam? Ela tem. Ela não vai na escada rolante, mas de jeito nenhum. Ela só vai na escada comum. Ela não vai de escada rolante. Tem gente que tem vários medos. Eu tenho muito medo de lagartixa, de perereca, sapo, esses bichinhos. Tenho pavor. E uma certa vez eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo de lagartixa, que eu fiquei quase uma semana sem dormir. Sem dormir. Porque tinha lagartixa na minha casa. E eu coloquei na minha cabeça de que aquela lagartixa ia, sei lá, eu fiquei doida, que a lagartixa ia atrás de mim. E a lagartixa lá na dela, comendo as mosquinhas lá, tava nem aí pra mim. E eu botei na minha cabeça de que a lagartixa ia, sei lá, me pegar. Fiquei doida. Eu deixei o medo me paralisar. Tava impedindo, o medo que eu tava sentindo era tão grande, que eu deixei ele dominar. E aí eu simplesmente fiquei sem dormir, ficava mal durante o dia, com dor de cabeça, porque eu não tava dormindo, porque eu deixei aquilo me dominar. Até que eu orei e busquei e pedi para que Deus me libertasse daquele medo, me libertasse daquilo. Eu ainda tenho medo de lagartixa, mas não deixo com que esse medo me domine. Não deixo com que isso venha tomar conta de mim, né? O versículo que nós vamos ler hoje está lá em Salmos
56, no versículo 3, que diz assim, olha só, pega a sua Bíblia aí e abra em Salmos 56 e no versículo 3, que diz: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. E esse é o versículo que eu quero que vocês decorem e mande para mim um áudio, beleza? Combinado? Bom, esse é o nosso versículo de hoje. Decore. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Porque nós devemos confiar em Deus. Confiar que Deus vai nos proteger em qualquer situação. Independente da situação, Deus vai nos proteger. Bom, mas a história de hoje, né? Vamos falar de um personagem da Bíblia que sentiu medo e como esse personagem reagiu, né? Que esse personagem não é a tia Jaque, a tia Jaque não tá na Bíblia, certo? Mas o personagem de hoje é uma mulher e essa mulher é Esther. Você conhece Esther? Não conhece? Nunca ouviu sobre a história de Esther? Então, você pega a sua Bíblia e abra no livro de Esther e lá você vai conhecer toda essa história muito bacana. Mas eu vou fazer um resumo para você hoje. Bom, Esther era uma jovem, né, judia, órfã, né? Ela foi viver lá na Pérsia e ela foi criada para o seu primo, o Mordecai, tá? Então, ela foi viver lá na Pérsia. Ela era órfã, judia, né? Fazia parte do povo de Deus, dos judeus. E ela foi morar lá na Pérsia, certo? Bom, ele pediu a ela que guardasse um segredo, né? Que ele guardasse um segredo. Que nunca contasse que era judia e que ela fazia parte do povo judeu. Aí, né? Esther, ela foi escolhida pelo rei Xerxes a se tornar sua rainha. Olha que legal! Ela virou rainha. Deve ser muito legal ser rainha, né? Não, bom, vamos lá. Ela foi escolhida pelo rei Xerxes para ser a sua rainha. O rei tinha um conselheiro que se chamava Amã. Amã, ele se sentiu, cara, né? Ele gostava que todo mundo ficasse se curvando quando ele passava, sabe? Por ele ser o conselheiro do rei. Então, tipo assim, o rei tinha muita confiança nele. Muita confiança. E aí, ele, em vez de ser agradecido por toda essa confiança que o rei tinha, porque é bacana quando a gente tem assim, um cargo, alguma coisa que é da confiança de alguém, né? Que alguém deposita uma confiança na gente. Mas a gente não pode deixar com que essa confiança que depositam na gente nos dê uma vaidade tão grande a ponto de querer ser melhor do que as outras pessoas. E ele estava se sentindo. Ele se sentiu cara. Ele queria que as pessoas se curvassem diante dele e tal. Ele, né, estava se sentindo. Todos se curvavam. Todos. Quando ele passava, todos se curvavam. Menos Mordecai. Mordecai não se curvava diante dele. Por que Mordecai não se curvava diante dele? Por que será? Isso mesmo que você está pensando. Ele não se curvava porque a gente não deve ficar adorando pessoas. A gente não deve ficar se curvando diante de pessoas, né? Porque a nossa adoração é para Deus, né? E Mordecai, como fazia parte do povo de Deus, ele sabia que ele não podia ficar prestando adoração, né, a um simples homem, porque ele adorava a Deus, né? Amã ficou muito bravo com Mordecai. Ele ficou muito bravo, né? Aí já veio o que da semana passada que a gente falou sobre a raiva. E ele ficou com aquilo, não é possível esse cara aí
e ele, todo mundo se curva, só ele que não se curva, né? E ele ficou muito bravo, porque só Amã que não se curvava, né? Bom, ele bolou um plano, né? Ele falou que ele mataria todos os judeus, né? Todos os judeus que viviam na Pérsia, né? Nesse plano dele. O plano dele era para matar todos os judeus, né? Que viviam ali na Pérsia. Então ele foi até o rei, mentiu para o rei e fez que o rei assinasse um decreto que todo o povo judeu deveria ser morto. Ele enganou o rei, né, dizendo que o povo era perigoso, que, né, que o rei podia perder o trono dele, né, inventou um baita de uma mentirada, e aí o rei acreditou e assinou o tal decreto. E agora? O rei já assinou. Depois que o rei assinou, e agora? Será que esse plano dele vai dar certo? Bom, Mordecai ficou com muito medo, né? E ele mandou uma mensagem para Esther, né? Que era rainha na época. Esther, e nessa mensagem era basicamente pedindo, né? Salva o nosso povo, porque você é rainha e você é judia, salva a gente. E aí, né, ela ficou com muito medo e mandou uma mensagem de volta, né? E falou: eu tô com muito medo, porque já tem mais de um mês que o rei não me chama, não permite, né? Não me chama, porque o rei só podia ir na presença do rei quando ele chamasse. Quem entrasse lá na presença do rei sem ele chamar era morto, né? Então, quando ele chamava, ele levantava lá o cetro dele lá, né, que estava sendo a favor da pessoa entrar, e aí ficava tudo bem. Mas quando ele, né, não gostava, ele simplesmente, e a pessoa morria. Ele mandava matar. E ela falou: eu tô com medo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar com ele? Ele já tem mais de um mês que não me chama pra eu falar com ele. E agora? O que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Bom, diante dessa situação difícil, o que você faria, hein? Teu pescocinho, tá na reta, né? A vida dela e de todo o povo estava em perigo, né? Mordecai pediu ajuda a Esther e ela respondeu que estava com medo, com muito medo. E aí Mordecai falou para ela: quem sabe não foi para isso que você se tornou rainha? Quem sabe não foi por isso que Deus te permitiu que você se tornasse rainha? Para que você pudesse salvar o povo judeu, né? Quem sabe não foi para isso, né? E Esther, ela estava com muito, muito medo. Então, o que ela fez? Ela pediu a Mordecai para falar com o povo e pedir que orasse, né? Que o povo orasse, né, por 3 dias. Que o povo orasse e que o povo jejuasse por 3 dias, né? Pedindo a Deus para que ela, né, que ajudasse naquela situação. Então, ela pediu para Mordecai fazer isso, para que ele orasse junto com o povo judeu, né? Que no 3º dia ela enfrentaria o medo dela e ela iria até o rei, né? Lembrando que ela estava correndo o risco de, quando entrasse na presença do rei, simplesmente o rei mandaria matá-la, né? Era um risco de vida, não era um medinho bobinho qualquer. Ela corria o risco realmente de vida. Bom, chegou no 3º dia, depois de eles orarem, ela orou junto com as servas dela também, né? O povo todo orou, jejuou por 3 dias. Depois disso, ela resolveu entrou na presença do rei. Sabe o que aconteceu?
o rei não mandou matá-la. Não mandou matá-la. E ainda perguntou para ela o que ela queria, né? O rei estendeu o cetro para ela assim, deixou com que ela entrasse e perguntou o que ela queria, né? E ele perguntou assim: "Fala para mim, querida, o que você quer? Se você quiser até metade do meu reino, eu te dou." Olha que legal. Ele foi ainda amigável, né? Olha como foi importante essa oração. Então ela convidou o rei para um jantar, né? E convidou também Amã para esse jantar. Nesse jantar, ela contou tudo, né? Contou sobre os planos de Amã, que pretendia matar todo o povo judeu, né? De como ele tinha feito tudo isso. E além de contar o plano, ela ainda contou que ela era judia e que se a lei que o rei fez continuasse, ela teria que morrer também, porque ela também era judia. E o rei imediatamente fez uma outra lei para que o povo de Deus se defendesse, para que aquela situação mudasse. Olha só o que aconteceu. Com o poder da oração, com o poder de Deus, do jejum, né? Você também pode fazer jejum, né? Pode ser de alimento, mas também pode ser abrir mão de um celular, de um tablet, qualquer coisa que você deixe por um tempo, para naquele período você estar focado somente nas coisas de Deus. E aí, ela orou, o povo de Deus orou, eles jejuaram e ficou tudo bem, né? E os planos de Amã foram por água abaixo, né? Não deram certo, porque o povo de Deus, porque Esther colocou todo o medo que ela tinha, ela depositou o medo dela na confiança em Deus. E olha só, tem um versículo, que é mais um versículo para hoje, que é no Salmos 34:4, que diz assim, ó, Salmos 34:4. Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. Então, quando a gente tiver com muito medo, a gente vai buscar a ajuda de Deus. Porque assim como Esther, né, sentiu medo, a gente sente medo. Mas ela buscou a solução em Deus. E buscando a solução em Deus, a gente vai sempre ser vitorioso, né? Então, quando você estiver com medo, busque em primeiro lugar a solução em Deus. Converse também com um amigo, com o seu pai, com a sua mãe, né? Com o seu líder na igreja. Conversa com alguém sobre os seus medos para que a pessoa possa te ajudar e orar junto com você. Assim como que a Esther fez. Ela pediu ajuda para que o pessoal pudesse estar orando com ela, né? Estar jejuando junto com ela, tá bom? Não enfrente a situação do medo sozinho, tá? Tem muita gente que vai te ajudar em oração e principalmente, se você buscar em Deus, Deus vai dar a solução para todo o seu medo, para todos os seus problemas, certo? Um beijo. Não esquece de decorar esses 2 versículos, tá? Te espero na próxima lição. Que Deus abençoe sua vida, ó. Beijinhos. Tchau!